Olá, parceiros da XZ Software. Hoje eu vou estar fazendo a nossa primeira parte do treinamento, onde eu vou estar ensinando a configuração para acessarmos as configurações do XD. Basta a gente clicar aqui no ícone da engrenagem. Vamos dar início por famílias. Famílias no XD nada mais são do que um grupo onde a gente vai estar atrelando todos os nossos produtos. E com as famílias a gente também pode estar definindo a visibilidade desses produtos em uma grande quantidade. Então vamos supor, por exemplo, eu trabalho com algum aplicativo, com aplicativos mobile, por exemplo, o XD Orders, e eu quero que a minha família sanduíche ela não esteja visível nele. O aplicativo mobile não vai ter essa visibilidade. Eu já posso atrelar, como eu tenho todos os meus produtos sanduíches estão atrelados nessa família, eu posso definir aqui em famílias e repassar já para os produtos. Eu também posso pegar, por exemplo, bolinhos. Bolinhos eu quero que esteja visível em todas as famílias. Então eu posso estar trabalhando com essa configuração de visibilidade. Claro que mais para frente eu também vou mostrar para vocês como fazer a visibilidade individual. Mas enfim, esse campo aqui de configuração do botão, esse botão aqui que a gente configura, ele é relacionado à página 1008. A página 1008 é a página padrão do XD, então todo o XD ele vai vir com essa página padrão. E na página do 1008 ele vai armazenar a família. E quando você clicar no botão da família, até fazer uma demonstração para vocês, por exemplo, família sanduíche, traz todos os meus produtos sanduíche. Família bolinho, todos os meus produtos estão relacionados a essa família. E também aqui em modificar várias famílias, é um campo muito interessante, que é onde a gente vai estar podendo fazer a configuração fiscal dos nossos produtos, só que em massa. Então vamos supor que eu crio uma família, como aqui é sanduíche, e todos os meus produtos sanduíche eles vão ter o mesmo NCM. Então eu posso definir aqui e aplicar, daí todos os meus produtos vão pegar esse NCM que eu colocar aqui. Eu também posso fazer isso para o ICMS, para o PIS, COFINS e o CFLP também. Eu posso fazer para várias famílias ou elas individuais. Imposto. Aqui no campo de imposto é onde a gente vai estar configurando o imposto da nossa região. Então, por padrão, no XD, ele vem configurado o imposto de São Paulo e também a isenção do imposto. Mas, claro, por algum motivo eu preciso, eu sou de outro estado e eu quero configurar o meu imposto. A gente pode estar fazendo isso. Então, você vai colocar um código para ele. A gente coloca um código, a descrição dele. Aí a gente vai colocar o tipo dele. A gente coloca qual que é a região que ele está sendo calculado esse imposto e também qual que vai ser o cálculo desse imposto. Na minha região é apenas 15%, na minha região é 20%. Então a gente pode estar fazendo essa configuração. Não necessariamente a gente precisa estar utilizando a padrão do XD. Produtos. Aqui em produtos é onde a gente vai estar configurando os nossos produtos. Então, ele vai colocar um código para ele. Se a gente quiser, a gente pode estar definindo um código de barras. Então, a gente pode definir um código de barras para o nosso produto. Qual vai ser o nome do nosso produto? Uma descrição curta. O imposto. Nesse campo aqui de imposto é onde a gente vai aplicar o imposto que a gente configurou aqui. Nesse campo aqui. Então, aqui imposto, nota normal, isento. Claro que se eu tivesse configurado no outro, ele apareceria aqui. Aí, a gente vai ter unidade de venda. Então esse produto aqui, vamos, por exemplo, sanduíche de queijo. Eu vendo ele o quê? Por unidade, por quilo, por litros, porção. Então aqui a gente vai realizar essa configuração. E a capacidade também. Ponto importante, família. Nesse campo aqui, onde a gente vai atrelar uma família ao nosso produto. Então tem um sanduíche de queijo, estou colocando, atribuindo ele à família sanduíche. E um dos pontos mais importantes da configuração de um produto, qual que vai ser o tipo dele. Então, se vai ser de um tipo normal, se vai ser um tipo peso, se vai ser um complemento, se vai ser um menu, se vai ser uma pizza. Então, nesse campo onde a gente vai estar configurando o tipo do nosso produto. Passando aqui para a parte de preços, nesse campo aqui é onde a gente vai estar definindo o preço de compra do nosso produto. Então, o X dele permite que a gente configure até 5 faixas de preço diferentes para cada produto. Então, o meu sanduíche de queijo ele pode ter 5 preços diferentes e eu posso ir trabalhando com ele da maneira como eu achar mais ideal. Vindo para outras configurações. Aqui em outras configurações, a gente tem o campo aqui de descontinuado ou inativo. Então vamos supor que por algum motivo eu não quero mais estar trabalhando com sanduíche de queijo.
Ao invés de eu vir aqui e excluir esse meu produto, eu posso vir aqui, ativar essa opção aqui, deixar descontinuado, ele vai ficar inativo. Então, se eu puxar esse produto, ele vai falar que está inativo e eu não vou precisar excluir ele para perder as configurações. Eu posso pedir quantidade, então toda vez que eu puxar esse produto aqui, o sanduíche de queijo, ele vai pedir a quantidade para mim. Pede a quantidade quando é zero. Esse campo aqui, quando é zero, está relacionado com o preço. Então, se o preço aqui fosse zero, toda vez que eu chamasse esse produto, ele ia pedir a quantidade. Então, vamos imaginar a situação onde você tem um produto que varia de acordo com o dia ou com o momento. Você fala assim, eu quero que esse produto aqui, dependendo do dia, ele vai custar tanto. Ou dependendo da hora, ele vai custar tanto. Então, a gente pode colocar isso aqui para o cliente alterar na hora mesmo. Então, eu vou marcar aqui, pede quantidade quanto é zero, gravar. Se eu puxar lá o meu produto, aqui um caminhão de sanduíche de queijo, ele vai pedir um preço. Então, agora ele está custando R$10. E também pede a quantidade, vou colocar um só. Custando R$10. Voltar para produtos. Colocar o valor dele, estava antes. Quantidade de balança, agrupar na movimentação, agrupar na conta. Esses campos aqui estão relacionados conforme eu for lançando os produtos na minha grelha ou na conta, eles vão se agrupando. Então, eu vou lançando, ele vai aumentando. Então, ao invés de ficar um embaixo do outro. Claro que eu também, basta eu desmarcar aquela opção que ele já vai pegar essa referência. Aqui também a gente pode adicionar a taxa de serviço, que é o serviço automático. Então, a gente pode estar configurando, quero que esse produto não tenha taxa de serviço. A gente pode estar configurando ele daqui. E caso, se ele for ter algum consumo mínimo ou um recurso de agenda. Visibilidade. A visibilidade está relacionada com o campo lá que a gente define em família. Então, como eu citei para vocês antes, a gente pode definir produtos individualmente. Então, vamos supor que os meus sanduíches, eu quero que todos eles sejam vendidos no meu Ambrosia, por exemplo. Então, eu venho aqui na minha família sanduíche e estou definindo ele aqui. Então, todos os meus sanduíches eles vão estar visíveis no Ambrosia. Mas vamos supor que por algum motivo, o meu sanduíche de queijo, esse produto aqui específico, eu não quero que ele esteja visível nele. Então, eu venho aqui, em vez de eu colocar definido na família, eu coloco não. E daí, essa configuração, ele não vai estar, todos os produtos que tem a família sanduíche vão estar visíveis na família, com exceção do sanduíche de queijo. Indo agora para o campo para essa parte aqui. Observações. Aqui, observações para critério do cliente, então ele que vai ter acesso a essa informação. A gente pode vir aqui, colocar alguma descrição do produto, como ele é feito, esse tipo de informação que a gente pode estar colocando aqui. Não vai sair em conta, vai servir apenas para ser uma observação, ficar para o cliente mesmo, para a pessoa que for estar utilizando o sistema. Impressoras. O XD permite que a gente trabalhe até com 20 impressoras de produção. Então, a gente pode configurar produto por produto para ele sair impressoras específicas. Então, vamos supor que lá no meu cliente eu tenha 3 impressoras diferentes. Então, eu quero uma impressora, eu tenho uma impressora na cozinha, eu tenho uma impressora para o caixa, eu tenho uma impressora para o bar. Então, daí todos os meus produtos, os meus pratos quentes, vamos dizer assim, eu quero que saia na impressora 1. Aí, todas as minhas bebidas eu quero que saia na impressora 3. A gente pode configurar da maneira como achar melhor. Eu quero, por exemplo, que o meu sanduíche de queijo saia nas 3 impressoras. A gente pode estar configurando dessa maneira. Vai ficar bastante critério da quantidade de impressoras do seu cliente. Mas, enfim. Estoque. Hoje, o XD permite que a gente faça um controle minucioso do estoque. Então, a gente vem aqui... claro que a gente pode trabalhar também sem controlar o estoque. Mas vamos supor que eu quero fazer o controle de estoque do meu sanduíche de queijo. Então, eu venho ativar essa opção. Ele já permite que eu faça modificações aqui. Então, aqui ele vai apresentar o quanto de estoque que eu tenho no meu sistema. Se eu quero permitir que o meu estoque, que o meu sistema permita fazer venda negativa, então, por algum motivo, se o cliente falar, mesmo que o estoque esteja negativo, eu quero que ele venda. Então, vou colocar aqui que ele permite. Não, quando ficar negativo, bloqueia mais essa venda. Vou falar, enquanto eu não abastecer o meu sistema, não vai mais poder fazer venda desse produto. Uma configuração que a gente pode estar fazendo.
A gente também pode definir avisos de estoque. Então, eu quero que avisa, quando eu tiver apenas 10 sanduíches no meu estoque, eu quero que ele me dê um aviso. Ó, eu só tenho mais 10 sanduíches de queijo no meu estoque. Ele pode definir uma quantidade de reposição, ele pode definir qual vai ser o tipo de estoque, vai ser mercadoria, matéria-prima, produtos acabados, etc. E fazer mais algumas outras configurações relacionadas ao armazém. Também a gente consegue recalcular o estoque. Então, controle de estoque, dá para a gente fazer um controle muito bem feito com o XD. Fiscal. Nesse campo aqui, fiscal, é onde a gente vai estar fazendo a configuração do nosso produto fiscalmente. Então, NCM, SEST, CMS, PIS, COFINS, FOP. Então, essa configuração aqui, ela não existe um padrão, vai variar de região para região. É interessante vocês verificarem com o contador que ele vai ter essa informação do qual que é o NCM, qual que vai ser o COFINS, qual vai ser o CFOP, então o contador vai conseguir passar essa informação melhor para vocês. Mas é nesse campo aqui, em fiscal do produto, que a gente vai estar configurando ele fiscalmente. Outras informações. Aqui é para caso a gente queira fazer um controle mais técnico do meu produto. Então, por exemplo, eu quero colocar que o meu sanduíche de queijo ele tem 100 calorias e ele tem 50 de proteína, tanto de gordura. Então, para caso a gente queira fazer um controle mais técnico, queira passar mais informações para o meu sistema. Botão. Aqui, esse botão aqui, ele está relacionado com a família, com a página 1008, como eu defini aqui. Então, o botão ele vai ser esses campos aqui, que vão ser do caso dos meus produtos. Retornando. Então, aqui eu posso fazer a configuração do meu botão da maneira como eu achar mais interessante. Dá para me alterar o texto, mexer no alinhamento, mexer na fonte, na cor, colocar um plano de fundo que eu acho mais interessante, pegar imagens de fora do meu sistema e colocar complementos. Esse campo aqui, complementos associados, eu vou tratar mais à frente, vou deixar eles depois. Ecotaxas. Aqui, em ecotaxas, eu vou até passar uma parte mais à frente, que é esse campo aqui. Ecotaxas, aqui é para caso a região onde o meu cliente esteja trabalhando e o município exige que declare o quanto de desperdício que teve, o quanto de comida foi jogada, e tem uma taxa sobre esse desperdício, vamos dizer assim. Daí, aqui, nesse campo aqui de ecotaxa, a gente configura ele, e em produtos, em ecotaxas, a gente vai fazer atribuição. Vai colocar essa ecotaxa cobrada sobre o meu sanduíche de queijo. Porções. Caso o meu produto seja do tipo porção, a gente pode estar definindo aqui a porção, o produto que vai estar relacionado com ele. Ficha técnica. Ficha técnica, para caso eu quero fazer uma descrição do meu produto bem mais completa e também eu quero controlar o estoque. Então, vamos supor assim, o meu sanduíche de queijo. Como que eu faço esse sanduíche de queijo? Eu uso um pão, 2 fatias de queijo, uma folha de alface e uma rodela de tomate, por exemplo. Então, esses são os produtos que são utilizados para produzir um sanduíche de queijo. Então, eu defino eles aqui e eu quero que conforme eu for vendendo eles, vai dando baixa no meu estoque. Então, aqui em ficha técnica, a gente vai estar podendo fazer essa configuração. Atributos eu vou tratar depois mais à frente. Complementos associados, vamos falar deles. Complementos associados são produtos que a gente vai atrelar ao a esse produto aqui, nesse caso sanduíche de queijo, e eles não vão atribuir valor, no caso complementos. Então, complementos são produtos que eu relaciono com um produto específico e não quero atribuir valor. Normalmente, a gente pode estar utilizando ele como observação, como algo que eu não vou querer cobrar. Então, por exemplo, assim, então o cliente chegou lá, ele pediu uma cerveja, e daí eu pergunto para ele, vai ser com gelo e limão? Vai ser só gelo? Por exemplo, ele pede um bife, vai ser com cebola, vai ser sem cebola. Então, isso daqui não vai influenciar no valor. Então,
Ele querendo ou não, eu não vou cobrar nada. Então, esse é o complemento. No meu caso aqui, o sanduíche de queijo, eu configurei 3 produtos aqui. O cheeseburger, refrigerante lata e água tônica. O grande detalhe na hora da gente fazer a configuração de um produto complemento é que o produto que a gente vai estar utilizando como complemento, ele tem que ser do tipo complemento. Então, por exemplo, o cheeseburger, que é o produto 102, ó, ele é do tipo complemento. Mesmo que ele tenha um valor, ele não vai atribuir valor nenhum, porque ele é um complemento. Se a gente pegar, por exemplo, o refrigerante lata, que é o código 750, ele é do tipo complemento. Ele tem um valor, mas como ele é complemento, não vai atribuir valor. Daí, vou fazer uma demonstração dele, vou selecionar uma mesa e vou puxar meu produto 101. Vai pedir a quantidade, vou falar que é apenas um. E aqui ele vai abrir essa tela onde ele vai trazer todos os meus complementos. Ele traz com valor, mas quando eu lanço na grelha, ele já vai vir zerado. Então eu vou selecionar um cheeseburger, vou adicionar, já vem com o valor zerado. Quero um refrigerante em lata, vai vir zerado. E eu envio para a mesa. Então, trabalhando com complemento. Agora, e se eu quero que esse produto que eu vou estar relacionando com ele atribua valor? Ele pode vir aqui e definir um associado. Então, quando a gente quiser que o produto atribua valor, a gente vai colocar ele como associado. Então, por exemplo, aqui, esse meu produto aqui, o sanduíche de maminha. Eu quero que a água saborizada, a caipirosca, a cerveja e o café, eles tenham valor. Então, eles podem ser produtos, por exemplo, o 756, ele é um produto do tipo normal. Ele não precisa ter um tipo específico. Desde que, claro, não seja um complemento por conta de ele atribuir valor. Então, vou puxar esse meu item aqui. Puxar o meu item 104. Ele já vai abrir uma tela bem similar. Vou selecionar água saborizada. Ela já sobe com valor. Já atribui valor à minha conta. Então, como eu falei, caso eu queira atribuir valor, a gente utiliza produtos associados. Caso eu não queira atribuir valor, a gente utiliza os complementos. Dando continuidade, formas de pagamento. Aqui em formas de pagamento é onde a gente vai estar configurando as formas de pagamento do nosso sistema. Então, ele já vai trazer algumas por padrão, mas a gente pode estar fazendo algumas alterações, deixando da maneira como achar melhor para o nosso cliente. Então, a configuração de uma forma de pagamento é bem tranquila. Ele vai ter um código, uma descrição, qual que vai ser o grupo dele. O grupo dele vai estar relacionado com o caixa. Então, a gente tem numerário, cartões ou outros. Numerário, se for de dinheiro, se for cédulas. Cartões, dependente de qual seja. Se a gente for estar utilizando um Visa, um Master, algum cartão de alimentação, por exemplo. Ou a gente pode estar colocando ele como outros. Tipo de pagamento. Qual que vai ser o tipo de pagamento dentro do XD? Vai ser numerário, vai ser multibanco, vai ser cheque. Então, a gente pode estar fazendo a configuração aqui do tipo de pagamento. A moeda, normalmente fica o real. O tipo de pagamento, nesse campo aqui, ele está relacionado com a comunicação do XD para fora, para a Cefaz. Então, aqui é como essa forma de pagamento vai ser visualizada pela Cefaz. Então, aqui o tipo de pagamento a gente define. No meu caso, eu estou dando exemplo do dinheiro, então, dinheiro. Se eu estou trabalhando com Visa Débito, então, cartão de débito. Eu estou trabalhando com Master Crédito, então, cartão de crédito. E a gente pode estar fazendo essa configuração aqui da maneira como a gente achar, da maneira que for ideal para o cliente. Operadora, caso essa modalidade de pagamento tenha algum operador específico, por exemplo, o Visa, o Master, o American Express, então a gente pode estar definindo aqui. Aí esses campos aqui, mais algumas outras configurações. Se eu quero essa forma de pagamento aqui, eu quero que o dinheiro seja visível no delivery. Eu não quero que pagamento por delivery, eu só vou aceitar dinheiro. Então o Visa Débito eu vou desmarcar, não quero que seja visível. Crédito também não quero que seja visível. Se ele vai requer troco,
essa opção a gente deixa sair para lá para o dinheiro. Enviar para a conta corrente. O que é enviar para a conta corrente? Conta corrente está relacionado ao conta assinada. O conta assinado aqui é o fiado, vamos dizer assim. É o cliente vai, vamos dizer assim, vai anotar na caderneta. Então, o cliente compra hoje e vai pagar daqui 15 dias. E também a gente tem a opção aqui do inativo, que é para caso configurei o meu Visa Débito aqui, tá bonitinho funcionando, mas o cliente vai parar de trabalhar com Visa Débito. Ao invés de eu vir aqui e excluir ele, eu coloco ele como inativo, não utilizo ele. Depois, quando for necessário, basta eu tirar a opção aqui e volto a utilizar ele. Prazos de pagamento. Esse prazo de pagamento aqui, ele está relacionado com o conta assinada, que é o prazo que a pessoa vai ter para pagar. Então, a gente pode definir da maneira como a gente achar melhor e como o cliente achar ideal. Então, no meu estabelecimento, o pagamento de conta assinada vai ser só até 60 dias no máximo. A gente pode configurar aqui, essas outras, a gente pode vir e excluir elas. Funcionários. Aqui em funcionários, onde a gente vai estar configurando os funcionários do nosso sistema. Então, quem vai estar utilizando, preferencialmente, a gente sempre indica para colocar o nome, CPF, CNPJ para critério de relatório, que normalmente são esses dados que o sistema, são esses campos que o sistema utiliza para validar algumas informações e colocar em relatório, por exemplo. Então, aqui em funcionários, a gente vai estar definindo, configurando ele. A gente pode definir um documento padrão, uma série padrão. A gente pode colocar, aplicar uma comissão de venda para ele. A gente pode dar um desconto para ele, caso ele seja um funcionário que consome do próprio restaurante. A gente pode estar colocando, fazendo configurações de acesso. Então, esse funcionário aqui, a primeira vez que ele logar no sistema, ele já vai ficar logado, não vai precisar mais digitar a senha dele novamente. Então, a gente vai estar podendo fazer uma série de configurações aqui. Configurações de impressora. Aqui no campo de configurações de impressora, eu posso definir impressoras que o meu funcionário não vai estar podendo utilizar. Então, eu quero que o meu funcionário, tipo, o gerente, não tenha acesso a essas 3 impressoras aqui. Eu posso estar definindo dessa maneira. E um ponto bem interessante, esse campo aqui de permissões. Então, com o XD, a gente pode fazer uma configuração bem detalhada, bem minuciosa, do que o meu funcionário ele vai poder ter acesso ou não. Então, a gente vai clicar para habilitar essa opção aqui de configurações, de configurar grupo. A gente vai vir aqui em configurações gerais e vai ativar essa opção aqui, usar permissões de usuários avançadas. Feito isso, ele vai vir aqui em configurar grupos. Então, aqui a gente tem uma série de permissões que a gente pode estar mexendo com os nossos funcionários. Então, por algum motivo eu quero que as pessoas que trabalham no caixa, ela pode encerrar uma conta, efetuar um desconto, navegar sobre as páginas, abrir a gaveta, fechar a conta, tirar subtotais. Eu quero que os meus garçons não tenham acesso ao sistema. Eles só vão fazer pedido, não quero nem que eles tenham a permissão de encerrar uma conta. Então, posso vir aqui e definir. Então, posso, criar um grupo, caixa, criar um grupo para as pessoas que vão ficar no garçom, criar um grupo para o time administrativo, criar um grupo para o time de suporte. Então, aqui em permissões, a gente vai estar podendo fazer, tá definindo qual vai ser as informações e ao que o meu funcionário vai estar podendo ter acesso. Então, aqui tem uma série de configurações. Então, essa parte de permissões ela vai variar muito de cliente para cliente. Pode ser que seu cliente ele queira que o garçom dele tenha acesso a todas as informações. Pode ser que por algum motivo o seu cliente não quer que o garçom tenha acesso a isso, que o caixa tenha acesso àquilo. Então, vai variar bastante de cliente para cliente. Mas a gente consegue fazer um controle muito bem seguro. Aqui o grupo de permissões mesmo campo daqui, ele apenas fica fora aqui caso eu queira fazer um acesso mais rápido. Clientes.
Aqui em clientes é onde eu vou estar definindo os clientes do meu estabelecimento. Então, assim como para o funcionário, a gente sempre aconselha colocar o nome e o CPF. Para caso de cliente, como trabalha com conta assinada, delivery, é interessante a gente cadastrar morada, número de porta, CEP, estado, município. Então, para o caso do cliente, é interessante fazer toda essa configuração aqui. E a gente pode estar colocando telefone, e-mail, a gente pode estar colocando informações como LinkedIn, Facebook. Então, dá para a gente fazer uma série de configurações aqui do nosso cliente. A gente também consegue fazer configurações mais específicas. Então, vamos supor que por algum motivo esse cliente aqui, no caso suporte XD, eu quero que os produtos sejam vendidos para ele na faixa de preço 4. Aí ele é um colega meu, eu quero que para ele seja na faixa de preço 4. A gente pode estar fazendo essa configuração aqui. A gente pode definir uma taxa de delivery específica para ele, cartão de consumo, emissão de documentos. A gente também pode estar fazendo essas definições. Aqui em clientes, a gente pode estar fazendo configuração mais específica de cliente para cliente. Contatos adicionais, cara, eu quero colocar algum contato adicional aqui, além dos que já vão ter aqui. Então a gente pode estar colocando essa série de contatos. Tipos de cadastro. O tipo de cadastros aqui, ele se aplica ao cliente, a este campo aqui. Então eu posso vir aqui definir que esse meu cliente aqui, ele é um fornecedor meu. Ou não, ele é apenas um cliente, ou ele é um amigo de fora, é um parente meu. Então aqui é o tipo de cadastro eu posso estar definindo cliente, fornecedor, funcionário, cliente, eu posso estar colocando assim. Então aqui em tipo de cadastro a gente vai estar fazendo essa configuração. Locais de carga e descarga. Aqui no campo de locais de carga e descarga, onde eu vou definir onde que está o meu armazém, onde que eu guardo os meus produtos. Então vamos supor que no meu restaurante, 2 quarteirões à frente do meu restaurante é onde está o meu armazém. Então eu posso vir aqui e definir. Eu coloco o endereço dele, a cidade, o CEP, e eu defino onde que está o armazém do meu restaurante. Motivos de cancelamento. O que seriam os motivos de cancelamento? A gente pode definir uma série de motivos de cancelamento. Por que o meu cliente não quer mais esse produto? Então, a gente pode estar fazendo esse controle aqui. Toda vez que eu precisar cancelar algum produto, ele pergunta o motivo de cancelamento. Então, aqui em motivos de cancelamento, a gente vai configurar qual que é o meu motivo. Por exemplo, queimado, pedido errado, o cliente trocou de pedido. E para a gente ativar essa configuração, a gente vai vir aqui em configurações de terminal e ativar essa opção aqui, motivos de cancelamento. Então eu vou abrir uma mesa, vou aproveitar essa daqui que já tem os produtos, e eu vou cancelar esse produto. Ele já está na mesa, eu vou cancelar a água. Foi um pedido errado. Envio. E aqui já está o meu motivo de cancelamento. Visualizar essa impressão. Então tá aqui, ó. Quem que cancelou foi o gerente. Onde foi feita essa anulação? Foi na mesa 30. O que foi cancelado? Foi uma água saborizada. Tal pedido e qual horário que foi feito, data e hora. Além disso, além daquela impressão, a gente pode estar visualizando a nossa descrição nos relatórios. Então, nesse campo aqui de relatórios, a gente pode vir aqui, produtos cancelados por funcionário, a gente seleciona, e daí tem aqui quem que cancelou. Foi o gerente, qual que é o código do produto, quando que ele cancelou, o que que ele cancelou, a quantidade que foi cancelada, o preço, e por que que ele cancelou. Foi o motivo de cancelamento. O pedido foi errado. Então, aqui em relatórios, a gente vai estar podendo fazer
esse controle. Por que o cliente cancelou isso? Teve muito cancelamento relacionado ao produto ter sido queimado, então está acontecendo alguma coisa na cozinha. A gente pode estar utilizando os relatórios para fazer esse controle do nosso restaurante. Sistema de pontos. Hoje, dentro do XD, a gente tem uma série de programas de fidelização do nosso cliente. Então, a gente tem o sistema de pontos, a gente tem campanhas, a gente tem desconto e oferta, a gente tem tabela de preço e a gente tem o Happy Hour. Então, esses são os nossos principais sistemas de fidelização. Então, vamos lá começar pelo sistema de pontos. O sistema de ponto, vamos supor assim que eu quero que o meu cliente ele compre determinado produto e a partir de certa quantidade desse produto ele ganhe pontos. E esses pontos eles vão ser convertidos em valores. Então aqui eu criei um sistema de pontos, eu defino qual vai ser a validade dele, então de quando até quando ele vai estar sendo válido. Qual vai ser o tipo de critério? O tipo de critério é o que o sistema vai estar olhando. Vai ser o cabeçalho, no caso, tipo, o valor da conta, vai ser um produto específico, vai ser uma família específica. Então, no meu caso, eu defini um produto. Então, todo mundo que comprar o meu produto de código 604, que no caso é o filé mignon, eu faço a configuração dele aqui. Então, a cada produto, a cada filé mignon que o meu cliente comprar, a quantidade, eu posso definir a preço, a total de linha, preço com ou sem imposto, eu vou deixar a quantidade. Cada produto que ele comprar, ele vai ganhar 10 pontos. Daí, ativo o meu produto. E onde que a gente faz a valorização dos meus pontos? Aqui eu fiz a configuração de como vai funcionar ele. Assim. Aqui, nesse campo aqui de valorização. Então, eu estou dizendo aqui, 10 pontos, que vale 10 reais. 20 pontos, 20 reais. 30 pontos, 30 reais. 40 pontos, 40 reais. E eu posso montar da maneira como o meu cliente achar melhor, da maneira como ficar mais interessante para o cliente. Claro que não precisa ser proporcional dessa maneira. Eu posso colocar 10 pontos, 100 reais, 20 pontos, 300. Então, vai variar bastante do desejo do seu cliente. Agora, como que a gente trabalha com o sistema de pontos? O sistema de pontos ele vai exigir duas coisas. Opa. Deixa eu só visualizar o produto, é o 604. Ele vai sempre exigir que a gente selecione um cliente, então a gente sempre vai ter que, quando for fazer a venda desse produto, a gente sempre vai ter que selecionar um cliente específico. E também, para a gente consumir esse sistema de pontos, utilizar esses pontos, a gente vai ter uma forma de pagamento específica. Como eu apresentei para vocês aqui em formas de pagamento, onde a gente cria as formas de pagamento, a gente vai configurar uma forma de pagamento. Eu nomeei ela de pontos, coloquei como outros. O segredo dela se encontra nesse campo aqui, tipo de pagamento. Ele vai ter que ser esse CO, cheque ou cartão oferta. Esse é o grande segredo para a gente estar trabalhando com o sistema de pontos. Daí as demais configurações, ele não tem nenhum operador, então deixei nenhum. E como é uma forma de pagamento específica do meu sistema, eu coloquei ele como nenhum aqui também, tipo de pagamento para fora. Não quero que ele seja visível no delivery, não vai precisar de troco, não vai enviar para a conta corrente e eu vou estar utilizando ele. Então eu vou puxar uma mesa aqui, vou selecionar um cliente. Opa, eu estou com uma tela de teclado. Vamos ver se a tela de teclado. Então, vou selecionar um cliente, vou dar um clique. Então, vou colocar Ana Maria. Então, a Ana Maria veio no meu restaurante e ela comprou lá 3 filé mignon. Isso vai me dar 30 pontos, que vai equivaler a 30 reais. Então, vou fechar a conta, fechar no dinheiro mesmo. Então, isso daqui, não vou guardar essa informação. Não quero colocar nenhum CPF. Esse daqui é o meu pontos. Esse é o fechamento de conta. Aqui eu não utilizei nenhum ponto. Aqui, vamos ver esse relatório. Aqui. Então, ele vai trazer a Ana Maria, as informações dela, e o segredo se encontra nesse campo aqui, ó.
Como eu utilizei aquele meu produto que ele está relacionado com o sistema de pontos, ó, então vai colocar aqui, ó, pontos adquiridos. Então, quantos pontos eu tenho que eu adquiri fazendo essa compra? 30 pontos. Pontos acumulados, como eu não tinha nada, 30. Então, agora a Ana Maria, ela tem essa quantidade de pontos. Então, eu vou voltar aqui para o sistema, claro, a gente pode estar utilizando essa função aqui, desconto underline pontos, onde eu posso selecionar o meu cliente e visualizar quantos pontos disponíveis ele tem. Aí vamos supor que a Ana Maria foi um outro dia lá no meu restaurante, eu vou pedir bastante produto, tá bom? Ela foi lá no meu restaurante, novamente, ela não pediu nenhum filé mignon, então não está no meu sistema de pontos, e ela vai querer utilizar, eu quero utilizar o meu sistema de pontos. Então, eu vou fechar minha conta, daí aqui a gente vai selecionar aquela nova forma de pagamento que a gente configurou. Então, vou dar um sistema de pontos, ele vai abrir esse pop-upzinho, então o tanto de ponto que eu tenho, 30, que vale R$30, eu quero utilizar, então eu vou clicar aqui em gerar, ele imprime esse documento, não vou imprimir ele, então ele gerou um código de barras, ele já atribuiu o valor, então dos meus R$64,90, ele vai descontar R$30. Vou dar um OK, ele vai abrir a tela do multipayment. Então, ó, tá dizendo que eu tenho R$34,90 em falta. Isso porque, ó, em pontos já foram debitados R$30. Aí ela vai pagar o resto no dinheiro. Dá um OK. Esse daqui é o meu fechamento com pontos. Perdão. Esse é o meu fechamento com pontos. Aqui no caso era a minha guia da cozinha. Então aqui ele vai trazer as informações da Ana Maria de novo, os produtos e aqui o tanto de qual foram as formas de pagamento que eu paguei essa conta. Então eu paguei R$34,90 em dinheiro e pontos eu paguei R$30. E se a gente retornar para o sistema e utilizar aquela função desconto underline pontos e eu puxando a Ana Maria novamente, ela não tem mais nenhum ponto disponível. Vamos agora para a parte de campanhas. Ao invés de eu continuar aqui, vamos passar pelo sistema de fidelização. Campanhas. Aqui a gente pode definir uma campanha para o nosso sistema. Então, vamos supor que por algum motivo eu quero que um produto específico, no meu caso aqui, a Antártica Original, então vou definir esse produto, eu quero aplicar nela um desconto específico, só para esse produto. Então, desse período até esse período, eu quero aplicar um desconto. Inclusive, deixa eu colocar um período maior para aplicar a configuração. Então, eu vou retornar para ele. Então, do dia 22 de fevereiro até 3 de março. Então, aqui eu posso aplicar um desconto, posso deixar um preço fixo, posso utilizar uma tabela de preço. No meu caso, eu vou utilizar um desconto, vou aplicar um desconto. Então, o meu produto vai ser Antártica Original. Qual linha de preço que ele vai estar olhando? No caso, vai ser a linha 1, lembrando que a gente tem várias linhas de preço. No meu caso, esse meu produto ele custa R$6,80. Quanto que vai ser o desconto que eu quero aplicar? Vai ser um desconto de 50%. Quero aplicar a partir de uma quantidade? Não, vou colocar aqui, cada produto que for lançando, ele já vai pegar esse valor, já vai aplicar o desconto em cima. Daí o preço final, com o desconto de 50%, vai passar a custar R$3,40. Dá um OK. Guardei a informação. Então, vou puxar o meu produto, selecionar uma mesa aqui. Tem underline 700. Ele já está custando R$3,40. Então, se a gente vier no meu produto 700, o valor dele é R$6,80. Entretanto, como a gente está nesse período de campanha, ele passa a custar R$3,40, porque eu estou aplicando um desconto de 50%. Um ponto muito interessante o XD ele permite sim que a gente trabalhe com todos esses sistemas de fidelização em conjunto. Então eu tenho um sistema de pontos configurado, então não vou poder trabalhar com os demais. Não. Se tiver um sistema de pontos, você pode sim trabalhar com campanha, com happy hour, com desconto e oferta, com tabela de preço. Então a gente pode estar utilizando eles concomitantemente e não vai ter problema nenhum.
Desconto e ofertas, dando continuidade. Aqui a gente vai estar realizando qual que vai ser o meu modelo de desconto e oferta. No meu caso, eu estou configurando um leve X e pague Y. Eu posso configurar um para o total do documento, para uma linha específica do documento. Aqui é onde eu vou estar fazendo essa configuração. Coloco uma descrição para ele. O período onde ele vai estar sendo válido. É sempre importante a gente tomar cuidado com a data que ele vai estar sendo aplicado. A gente pode selecionar dias específicos da semana. No caso, eu coloquei que ele vai estar disponível todos os dias da semana. E também quais terminais ele vai estar disponível. No caso, eu coloquei todos. Aqui a gente vai estar fazendo a configuração do nosso desconto e oferta. Então, para produto ou família, eu coloquei produto. Para cada espetinho de picanha, que no caso é o meu código 406. Então, para cada 2 espetinhos de picanha, ele vai me dar o produto 706. Então, daí como que a gente vai trabalhar com desconto e oferta? Na prática. Então, aqui está configuradinho. Então, meu cliente vem, ele vai pedir, por exemplo, lá, o espetinho de picanha. Então, vai pedir 2. E ele vai ganhar junto esse produto aqui, que é o meu produto 706, que no caso é a Skol. Então, ó, ele já veio com valor. Ele atribui o valor aqui. Porém, quando a gente for fechar a conta, vou pagar aqui no dinheiro, ó, ele já não está mais atribuindo o valor, porque ele já zerou meu produto. Então, eu vou imprimir esse aqui. Meu nome é como oferta. Opa. Oferta. Agora a gente vindo aqui, ó, todos os produtos que eu consumi. No meu caso, a minha Skol, ela está zerada. Ela veio com o valor zerado. Ele coloca aqui que aplicou um desconto de 100% na minha Skol. Então, eu paguei apenas o espetinho de picanha. Continuando. Tabela de preço. Aqui, tabela de preço, é muito interessante esse campo aqui a gente trabalha especificamente ele com Happy Hour. Aqui a gente vai onde a gente pode definir um aumento ou um desconto que eu vou aplicar em um produto. Então, eu estou definindo que desse período até esse período aqui, eu vou aumentar o prazo dele. Colocar ele com um prazo maior, né? Então, aqui eu vou selecionar qual que vai ser o tipo dele, minha tabela de preço. Qual que vai ser a faixa de preço que ele vai estar observando. No caso, eu coloquei que vai ser a faixa de preço 1. E o que eu quero aplicar? É um desconto ou é um aumento? No caso, eu vou aplicar um desconto de 50%. E daí, aqui nesse campo, eu posso adicionar uma família já inteira. Então, eu quero aplicar essa tabela de preço na família, todas essas famílias aqui. Ou eu posso aplicar em alguns produtos específicos. A gente pode estar fazendo essa configuração. No meu caso, eu coloquei apenas o pastelzinho de queijo. Ele vai estar recebendo esse desconto. Então, o pastelzinho de queijo, no caso é o produto 501, ele sai no valor de 600, perdão, sai no valor de R$ 6,90. E ele vai receber o desconto, então ele vai passar a receber um desconto de 50%. Como eu falei para vocês, é bem interessante a gente trabalhar com tabela de preço junto com o Happy Hour. Então, eu vou configurar aqui o Happy Hour. Já para ele, eu vou estar aplicando um Happy Hour e já vou estar utilizando a minha tabela de preço. Então, aqui, o Happy Hour, a gente vai colocar uma descrição para ele, qual que vai ser o período que ele vai estar funcionando, qual que vai ser o horário de funcionamento, quais vão ser os terminais que ele vai estar sendo aplicado e qual que vai ser a faixa de preço que ele vai estar olhando. E para que ele aparece essa linha 6. O que seria essa linha 6? No caso, é o nome que eu dei para minha tabela de preço. Essa descrição aqui. Então, a gente pode configurar todos os produtos, todas as famílias aqui. E quando a gente for estar trabalhando com o Happy Hour, a gente apenas seleciona ela aqui. Então, eu coloquei para essa linha 6. Quais os seus dias da semana que ele vai estar sendo aplicado. Então, no meu caso, a gente já está no período de Happy Hour. Vou gravar.
Vou puxar uma mesa aqui e vou lançar o meu produto. Meu produto ele custa R$ 6,90. Agora está passando a custar R$ 3,45, por conta de estar no período de happy hour. E ele está olhando lá a tabela de preço. Então, esses são os nossos sistemas de fidelização do cliente. Como eu falei para vocês e repito, a gente pode estar trabalhando com eles concomitantemente, não vai ter problema se eu tenho apenas um sistema de ponto configurado, posso estar trabalhando com outro? Claro, é até bem interessante a gente estar trabalhando com outros sistemas de fidelização em conjunto. Principalmente como eu apresentei para vocês o Happy Hour e o tabela de preço, que eles um completa o outro. Continuando, atributos. Aqui no campo de atributos a gente pode definir para os produtos quais vão ser as características dele, e a partir dessas características a gente vai definir valores. Então, por exemplo, a gente pode estar utilizando ele para uma loja de roupa, como uma grade. Então, eu defini aqui esses atributos. Então, eu defino o atributo tamanho e os valores para ele. Então, vai ter pequeno, médio, grande. Então, cores, eu criei um atributo chamado cores e defini esses valores para eles, azul, verde, amarelo. Então, aqui nesse campo a gente vai definir os atributos, quais vão ser as características dele. A gente vindo para produtos, agora eu vou falar desse campinho aqui, atributos. Eu criei um produto aqui chamado camiseta, dei um valor para ele R$10, do tipo normal. Em atributos aqui é onde eu vou estar definindo qual vão ser os meus atributos. Então, eu vou pegar um produto que não tem atributo, por exemplo, esse daqui, o meu sanduíche de queijo, apenas para demonstração. Então, eu vou gerir atributos. Posso selecionar qual que vai ser o meu atributo. Então, vamos supor que o meu sanduíche de frango especial vai ser apenas o tamanho ou algum atributo específico dele. Então, a gente vem aqui, vai selecionar, a gente pega essa informação aqui, a gente pode transferir tudo de uma vez ou transferir um produto específico, um atributo específico. Então, esse meu produto aqui ele vai ter apenas esses dois atributos. Claro que eu posso definir também se ele vai controlar estoque e pedir preço. Voltando lá para o meu produto que tem o atributo. Então, a gente está... eu configurei todos esses atributos aqui para eles. Coloquei que todos eles vão controlar estoque e pedir preço. E aqui no campo de preço é onde a gente vai dar valor para esses atributos. Então, estou dizendo aqui, por exemplo, a minha camiseta pequeno azul, ela custa R$ 35,40. A minha camiseta, a gente vai definir nesse campo aqui, a minha camiseta grande, na cor verde, ela vai custar R$60. Eu posso configurar aqui e aplico ele. Daí, como que a gente utiliza esse produto atributo? Eu vou vir aqui, puxar uma mesa aqui, puxar o meu produto. Ele vai abrir esse pop-upzinho aqui, onde eu vou estar fazendo onde eu vou estar colocando os atributos do meu produto. Então, ele está com o valor de R$10. Entretanto, vai ser uma camiseta médio na cor verde. O valor já mudou para 40,20. Vou dar um OK. Aqui, camiseta, 47,20. Tamanho médio na cor verde. Vou fechar essa conta para vocês visualizarem como ela fica no documento. Então, aqui na descrição do meu produto tem a camiseta, o valor, os atributos dele, tamanho, médio, cor verde. Claro que a gente poderia definir outros atributos, cada produto pode ter um atributo específico e os valores dele também a gente pode estar montando da maneira como ficar mais interessante. Aqui no campo de atributos, se vai controlar estoque ou não. Então, a gente pode fazer essa configuração aqui e trabalhar como uma grade para um sistema, por exemplo, de lojas de roupa. Então, a gente pode estar utilizando atributos para ser a nossa grade no sistema de lojas de roupa. Dando continuidade, configurações gerais. Antes de adentrar configurações gerais, um ponto interessante que vale a gente destacar esses campos aqui, eles estão dentro desse conjunto aqui, sistema.
Essas opções aqui, elas estão dentro do conjunto de terminais. O que isso quer dizer? Todas as minhas aplicações que eu fizer aqui, modificações, configurações que eu fizer neste campo aqui, deste lado aqui, ou seja, configurações de arranque, terminal, atalho de teclado, happy hour, senhas de funções, elas vão ser aplicadas apenas no terminal que eu estou configurando. Então, vamos supor, eu tenho 5 terminais no meu cliente, tudo que eu modificar aqui, ele vai ficar apenas a um terminal. Quando a gente fizer modificações no sistema, nesses campos aqui, eles vão ser aplicados a todos os terminais. Então, vai ser aplicado lá nos meus 5 terminais. E em configurações de terminais aqui, tudo que eu fizer aqui vai ser aplicado a um terminal específico que eu vou estar utilizando. Então, configurações gerais. Aqui em configurações gerais, existe uma série de configurações que a gente pode estar realizando. Então, a gente tem aqui opções de fechamento. Então, a gente pode definir, por exemplo, eu quero que o meu sistema ele feche automaticamente todo dia às 22h15. Então, eu posso estar definindo dessa maneira. Eu quero que ele limpe a numeração de pedidos. Eu quero configurar, por exemplo, o envio de um e-mail automático. Então, eu posso configurar um e-mail que vai ser apresentado mais à frente. Eu quero que ele faça esse envio de e-mail automático. Posso configurar aqui. Eu posso configurar também para o meu sistema, quando eu for fechar o dia, ele fazer o fechamento do caixa. Então, a gente pode estar fazendo esse tipo de configuração. Aqui em sistema, a gente tem informações como a data, a região do imposto. Então, aqui, no meu caso, está configurada a região de São Paulo. Mas, por exemplo, eu sou do Paraná, por exemplo. Então, você pode vir aqui e definir a sua região de imposto. Qual que é a moeda que a gente está trabalhando no sistema? No caso, é o real. A gente pode estar definindo uma segunda moeda. Opções adicionais. Aqui, opções adicionais. Vai variar bastante de cliente para cliente. Vai ter cliente que vai utilizar mais configurações, vai ter cliente que vai utilizar menos. Então, vai variar bastante. Então, as principais aqui. Usar permissões de usuários avançadas, que é a configurações de permissões. Bloquear acesso à mesa por outros terminais. Então, eu estou trabalhando com uma mesa aqui e tem uma pessoa que está utilizando, que, vamos supor assim, tem 2 terminais. Então, no terminal 1, eu estou mexendo na mesa 5. Aí, o terminal 2 vai tentar abrir na mesa 5. Então, ele vai fazer um bloqueio. Eu posso bloquear o acesso à mesa após uma consulta. Então, é uma série de configurações que vai variar bastante de cliente para cliente. Aqui, em questão de taxa de serviço, eu posso definir uma taxa de serviço no valor de 10%. Não, no meu restaurante eu vou cobrar 5%. Então, eu posso habilitar a taxa de serviço. Eu não quero nem que cobre taxa de serviço. Aqui, como vai ser a regra de cálculo da taxa de serviço, ou melhor, a quem ela vai ser atribuída. Ambrósio e Armenu vai ser apresentado mais à frente. Aqui, máscara de código de barra. Aqui é para caso eu queira trabalhar com scanner de código de barra. Então, a gente pode vir aqui e definir código de barra lá em produtos, e quando eu escanear, ele vai apresentar esse produto para mim. Então, eu posso definir aqui ou no meu produto. Eu posso definir um código de barras para uma mesa minha. Então, quando escanear um código de barras que tem numa mesa, ele vai puxar essa mesa para mim automático. Temos opções avançadas também aqui, outras configurações aqui que a gente vai estar podendo fazer dentro do nosso sistema. Então, aqui é bem interessante vocês abrirem essas opções, verificar o que cada uma vai estar fazendo, entender bem qual que é a necessidade do meu cliente. O meu cliente ele quer isso, isso, isso e isso. Então, isso vai ser interessante para ele, isso aqui já não vai ser mais interessante. Então, vai variar bastante da necessidade do seu cliente. Tabelas de preço, o mesmo que eu apresentei aqui para vocês. E sincronização entre terminais, fatura eletrônica. Então, aqui, como eu apresentei para vocês, configurações gerais vai variar bastante da necessidade do cliente. Então, é sempre importante vocês entenderem bem a necessidade do cliente e também o que cada uma opção vai estar fazendo para vocês conseguirem atender o cliente da melhor maneira possível. Impressores de produção. Aqui, impressoras de produção,
é onde a gente vai configurar a nossa impressora para guia da cozinha, ou seja, aquele documento que é enviado lá para a cozinha, a comanda, vamos dizer assim, vamos colocar assim. O XDL permite que a gente configure até 20 guias, impressoras de produção. Então, a gente pode colocar um nome para ela. Eu quero nomear essa minha impressora aqui de bar. Essa aqui vai ser de cozinha. Terminal. Então, terminal qual que é o terminal que eu vou estar utilizando? Então, no meu caso é o terminal 30, mas eu posso utilizar uma posso estar utilizando uma impressora de um outro terminal fazendo acesso por servidor. Qual que vai ser o meu controlador? Então aqui a gente tem uma série de controladores. No caso eu estou utilizando o sistema operativo por quando a impressora está configurada no meu sistema. Então aqui os nossos controladores, qual que a gente vai estar utilizando. E a porta de conexão. No meu caso eu estou deixando ele como Microsoft Print to PDF, para vocês conseguirem visualizar a impressão também comigo. A gente também tem aqui no escritório Meldin, que é uma impressora de térmica, né? E a gente eu poderia configurar ela para fazer a impressão das minhas guias de cozinha. E o mapa de impressão, que no caso é o Doc Layout, que vai ser também apresentado mais à frente, que a gente vai estar imprimindo. E aqui é a impressora de produção. Essas impressoras que a gente configura aqui, elas estão relacionadas aqui em produtos com a impressora. Então tudo que eu configuro lá é o que vai estar disponível aqui. Configurações de mesa. Em configurações de mesa, a gente vai estar podendo fazer uma configuração específica para uma mesa. Então, vamos supor que a mesa 1, eu não quero que ela tenha uma taxa de serviço. Eu quero utilizá-la como uma mesa balcão. Então, eu posso deixá-la aqui como sem taxa de serviço. Então, a pessoa vai vir, pega, por exemplo, um salgado, um refrigerante, paga no caixa e já vai embora. Para ser lançar o produto mais rápido. A pessoa vai vir, pegou o salgado, pagou no caixa, foi embora. Então, a gente pode estar configurando uma mesa específica. A gente pode definir para essa mesa, a mesa 1, como é uma mesa que vai funcionar como balcão, não precisa imprimir uma guia. Então, eu vou desabilitar as impressoras da cozinha. São essas daqui, vamos supor assim. Então, eu vou desabilitar para não precisar enviar nada para a cozinha. Então, a gente, como eu aprendi, configurações de mesa, a gente pode estar fazendo a configuração individual de mesa para mesa. Configuração de zona. Aqui onde a gente vai estar definindo a quantidade de mesas que vai existir no meu estabelecimento e também, caso eu queira dividir ela por zona. Então, por exemplo, aqui eu tenho 3 zonas definidas, então bar, sala e esplanada. E para cada zona que eu definir, eu posso colocar uma faixa de preço diferente. Então, vamos supor que no bar vai ser a faixa de preço 1, a sala vai ser a faixa de preço 1, e na esplanada, que é vamos supor assim, que é um lugar, tem uma vista melhor no meu restaurante e tudo mais, eu vou deixar os produtos mais caros. Deixar uma faixa de preço 3, a pessoa que sentar na esplanada vai pagar os produtos com a faixa de preço 3. A gente pode definir um funcionário padrão e também um terminal padrão em configurações de zona. Então é nesse campo que a gente vai estar definindo a quantidade de mesa e tudo mais. Dando continuidade, aqui como eu apresentei para vocês os nossos sistemas de fidelização, documentos e série. Aqui em tipos de documento é onde a gente vai estar configurando os documentos que a gente vai estar trabalhando dentro do nosso sistema. Então, por exemplo, a gente tem o documento fatura, subtotal, eu posso configurar um documento para fazer entrada de estoque. Então, eu quero configurar um documento para me fazer entrada de estoque. Então, a gente vai vir em novo, vou chamar esse documento de entrada de estoque, por exemplo. Opa, já é um documento que já existe. Vou colocar entrada de estoque. Então, esse meu documento se chama entrada de estoque. Se ele é um documento valorado, ele vai atribuir valor? Sim, não. Caso não, vai ser um documento valorado. Qual que é o meu tipo de documento? É uma conta, é uma fatura recibo, é um subtotal, uma pré-conta? Como a gente está criando um documento que a gente vai utilizar apenas no PDV,
a gente sempre indica para o parceiro utilizar o documento interno. Essas outras formas de documento aqui, além do documento interno, elas estão relacionadas com o gestão comercial. Então é interessante se for criar um documento para fazer por exemplo, uma entrada de estoque, utilizar um documento interno, que você vai estar utilizando ele apenas no PDV. Aí o sistema de impressão, ou seja, como que eu quero que esse documento seja impresso, então, assim, formato página, formato talão, vou colocar que vai ser um documento no formato talão. Operações, eu já vou tratar eles, vou pular para aqui, controle de movimentação. Então, eu posso definir aqui um valor limite, no caso a gente sempre deixa um valor máximo aqui, para permitir até esse valor aqui. CPF CNPJ, a gente pode sempre colocar um padrão aqui, para ele não ficar perguntando para a gente um CPF CNPJ. E aqui necessário dados completos, para caso ele peça um funcionário para ele atrelar. Então a gente sempre indica para o parceiro, caso ele não se enquadre nessas, vamos dizer assim, situações, eu não quero, estou criando um documento para entrar de estoque, eu não quero que ele fique pedindo para mim quem que vai ser o cliente. Então, deixa padrão aqui. Vindo para operações, aqui em operações, vamos dizer assim, que do documento é o campo mais, vamos dizer assim, importante, porque é de fato o que esse documento vai fazer dentro do meu sistema, como que ele vai funcionar. É nesse momento aqui, nesse campo aqui de operações, onde eu vou definir isso. Então, o tipo do meu documento é um tipo de venda, conta corrente. Caso é um documento de entrada de estoque, então eu vou colocar como venda, apesar de ser não valorado. Então, estoque é um documento de entrada de estoque. Então, eu vou colocar que ele faz uma entrada no estoque. É um documento sem ação, mas um documento não vai mexer no estoque. É um documento de saída, é um documento de transferência, contagem, inventário. Então, aqui é onde a gente vai estar configurando o que ele vai fazer com o nosso estoque. No caso, é uma entrada. Conta corrente, eu vou deixar sem ação, então não vai enviar nada para a conta do cliente. E o caixa, eu também vou deixar sem ação. Então, eu estou apenas abastecendo o meu estoque, eu não vou estar querendo vender esse produto. Então, não quero que ele caia em caixa. E movimentar ambos. E daí eu gravo, e daí eu utilizo esse documento para me fazer a entrada de estoque. E claro que a gente pode estar configurando, a configuração aqui vai variar de acordo com o que o tipo de documento vai fazer, mas só reforçando, sempre tendo o máximo de atenção com esses campos aqui de operações. Por exemplo, eu estou utilizando um documento de estoque, mas ele está dando baixa no caixa. Então, tem que tomar cuidado. É um documento de entrada e você configura sem querer saída. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de estar fazendo essa configuração do nosso documento que a gente vai estar utilizando. Séries. Aqui em séries, a série de emissão do meu documento. Então, pode ser que por algum motivo o cliente de vocês estava utilizando um outro sistema e ele quer utilizar a série que ele estava utilizando lá naquele outro sistema. Você pode vir aqui e configurar uma outra série. Então, vamos dizer aqui, vai ser a série 2. E vou estar utilizando ela de quando a quando ela vai estar sendo utilizada. Eu posso substituir ela por uma outra. O grande segredo vai se encontrar aqui no tipo de série. O tipo de série está relacionado com o documento. Então, documento produzido em aplicação, documento integrado e produzido em outra aplicação. Então, essa informação aqui de tipo de série, quem que vai ter ela? Vai ser o contador. Então, eu preciso criar uma outra série. O que eu coloco aqui? Isso aqui é muito subjetivo, ele é individual de cliente para cliente. Então, o contador ele vai ter essa informação. No seu caso, vai ser um documento de faturação eletrônica. No caso de outro cliente, pode ser esse daqui, proveniente da emissão manual. Então, o contador ele vai ter essa informação, ele vai saber falar com bastante certeza qual que vai ser essa configuração aqui para colocar nesse campo aqui. Contadores. Contadores vai ser o campo que vai ser realizada a contagem de cada documento que foi emitido. Assim como no caso anterior, vamos supor que o seu cliente veio de um outro sistema e ele quer continuar a partir da contagem que estava antes. Então, ele trabalha com fatura, a série é A1 mesmo, mas ele já vendeu, vamos supor assim, 600, emitiu 600 documentos desse. Ele quer continuar a partir dos 600. Então, 601, a partir do momento que ele vai estar, a partir
desse número que ele vai estar utilizando. No caso, eu não vou aplicar. O contador, esse aqui, como eu falei, é o quanto do documento já foi emitido. Configurações de moeda. Configurações de moeda para o caso do cliente, vamos supor assim, ele queira configurar uma outra moeda para o estabelecimento. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Vamos supor que é um cliente que trabalha numa praia, num quiosque, por exemplo, de Copacabana. Copacabana, no final de ano, tem muito turista. Então, vamos supor que o cliente ele fala, como vem muito turista para cá, eu gostaria também de vender em dólar. Porque às vezes ele vem com dólar, não troca, não faz a troca, não converte para reais. Ele vem com dólar e eu vou querer aceitar. Então, você pode vir e configurar no sistema uma nova moeda. Então, você vai colocar qual que é o código, qual que é essa moeda, então, colocar dólar, qual que vai ser o símbolo dela, qual que vai ser a posição do símbolo, então onde vai ficar localizado esse símbolo, as casas decimais. Então, aqui é onde a gente vai estar fazendo a configuração de uma nova moeda. E, em configurações gerais, a gente pode definir ela aqui como a nossa segunda moeda. Delivery. Aqui no campo de delivery, a gente vai estar fazendo algumas configurações para o nosso delivery quanto a CEPs, onde a gente não vai estar atendendo, se a gente vai exibir produtos, exibir subitens dos menus, combos, utilizar CEP para pesquisa. Então, aqui a gente vai estar fazendo uma configuração bem específica do nosso delivery. Então, o meu cliente quer que, por algum motivo, esses CEPs aqui não sejam atendidos. Eu quero utilizar o módulo de mesas para pizza. Então, a gente pode estar configurando da melhor maneira que ficar mais interessante para o cliente. E um ponto bem interessante na configuração de delivery, que quando a gente está trabalhando com delivery, a gente não necessariamente precisa utilizar um mouse. A gente pode vir aqui nesse botão aqui, atalhos de teclado. E em atalhos de teclado, a gente pode ativar essa opção aqui de atalhos de teclado. Então, a gente não vai precisar mais utilizar o mouse. A gente vai utilizar apenas o teclado para estar fazendo movimentações dentro do delivery. Então, já está ativa a minha opção. Então, por exemplo, como que eu puxo um cliente no delivery? Aperto F1. Como que eu aumento um item? Ctrl mais o símbolo de adição. Como que eu faço uma pesquisa? F3. Então, a gente vai estar podendo utilizar esses campos, esses botões, ao invés de estar utilizando o mouse. E por falar que eu já toquei em delivery, vou apresentar para vocês o delivery dentro do XD. O delivery, a gente vai estar utilizando a função delivery novo. Vou abrir ele aqui. Então, essa aqui é a nossa tela inicial. Repara que os nossos botões, que a gente pode estar utilizando, todos eles já estão com atalhos configurados. Então, como que a gente trabalha aqui no delivery? Vou selecionar um cliente aqui. Vou selecionar a Luiz Amaral. Vou dar um OK. Então, ele já identificou ela, já colocou o endereço. Eu vou realizar um pedido. Então, o que a Luiz Amaral deseja? Ela vai querer dois filé de frango, misto completo. Então, esse é o produto que ela vai estar querendo. Esse vai ser o pedido dela. Então, vou pagar. Aqui eu vou estar realizando o pagamento do meu pedido. Interessante destacar que a forma de pagamento que eu defini aqui não necessariamente a que vai cair no caixa. Então, eu posso definir aqui que foi no dinheiro, mas ela fez o pagamento no cartão de crédito. Isso a gente pode modificar sim, sem problema nenhum, que vai ser aqui no campo conferência. Então, aqui a forma de pagamento é o que o cliente ligou lá para o seu estabelecimento, eu quero isso, isso e isso. Você vai pagar em quê? Vai ser no dinheiro. Beleza. Você vai precisar de troco? Não. Então, vou pagar, ela falou que vai pagar no dinheiro. Pode ser que quando o motoboy chegar lá, ela troque. Então, esse valor aqui não vai cair no caixa. Caso eu queira colocar alguma taxa de entrega, a gente pode estar definindo aqui. Se eu quiser colocar o CPF ou CNPJ na nota, se eu quero aplicar algum desconto em dinheiro ou em porcentagem, se eu quero colocar alguma observação no meu pedido, e o endereço, onde que eu vou entregar
fazer a entrega desse meu pedido. Então, vou enviar. Aqui a gente tem a guia da cozinha. E não vou tirar uma pré-conta. Antes de dar continuidade aqui no tratamento do pedido de delivery, eu vou mostrar a impressão para vocês. Aqui foi os pedidos, quais foram os produtos que eu pedi. Então, 2 filé de frango, um misto completo. Aqui para o delivery tá as configurações as informações quem que é o meu cliente, se teve alguma observação, onde que é para me entregar, qual que é o número do meu pedido, qual que é o bairro, qual que é a forma de pagamento que a cliente falou que vai estar pagando. Dando continuidade. Delivery, expedição. Então, aqui para a gente estar trabalhando com delivery no XD, a gente precisa seguir todo esse passo a passo aqui para fazer um controle dos nossos pedidos. Lembrando, como a gente vai estar trabalhando com vários pedidos concomitantemente, então é interessante a gente sempre estar seguindo todo esse passo a passo, todo esse caminho. Então, meu pedido está em produção. Aqui está o pedido da Luísa Amaral. Está em produção. Meu pedido ficou pronto. Vou marcar ele como pronto. Então, ó, de produção não tem mais nada. Tem só agora está como pronto. Claro que se eu quiser tirar uma pré-conta, eu posso vir tirar uma pré-conta. Se eu quiser fazer alguma alteração, então a cliente ligou aqui, eu gostaria de tirar tal produto e colocar outro no lugar. Então, a gente pode estar fazendo a alteração aqui. Essa alteração. Se eu quiser visualizar o meu produto, posso dar um abrir aqui para visualizar as informações. Meu produto está pronto, vou selecionar alguém para entregar. Os motoboys estão disponíveis agora. Então, vou falar que o Thomas vai entregar. Então, aqui a gente tem a guia do motoboy. Antes de dar continuidade, vou apresentar para vocês a guia do motoboy. Então, aqui é a guia do motoboy. Então, vai trazer informações da cliente, quais são os produtos que ele está transportando, qual que vai ser o valor e o modo de pagamento. Que a cliente avisou que seria em dinheiro. Então, dando continuidade. Aqui em expedição ainda, está em entrega. O motoboy entregou, marcar como entregue. E agora, para a gente finalizar, que é a hora que a gente vai fazer a conferência, eu vou clicar em finalizar o produto. Agora sim, o valor que eu defini aqui, que é o valor que eu vou colocar, que vai cair dentro do meu caixa. Então, vamos supor que o motoboy chegou lá, ela falou, vou pagar no dinheiro. Mas chegou lá, a cliente falou, eu precisei usar o dinheiro para outra coisa, vou pagar no cartão de débito, vai ser no Visa Débito. Então, vem aqui e troca a forma de pagamento. No caso, eu vou manter a mesma, dá um finalizar, operação finalizada, o produto foi concluído. Não tem mais nada nas outras etapas. Está aqui meu produto finalizado. Claro, como eu falei para vocês, a gente pode estar trabalhando com esses produtos em conjunto. Eu fiz apenas com um. Mas poderia ter 3 produtos em produção, 2 produtos prontos, 3 produtos em entrega, 5 produtos em entrega, uns 3 finalizados. Então, a gente pode estar trabalhando com esses produtos todos eles em conjunto. Dando continuidade. Terminais. Só mais uma vez reforçando, as aplicações que a gente fizer aqui, todas as configurações que a gente fizer nesse campo aqui, eles vão ficar apenas para o terminal que eu vou estar utilizando em questão. Configuração de arranque, que é o nosso INI. Aqui em configuração de arranque, a gente vai definir qual que é o número do nosso terminal, qual vai ser o idioma do nosso sistema, qual que é o banco de dados, no caso, é uma SQL. A gente não trabalha mais com o SQLite. Servidor. No meu caso é localhost, porque eu estou utilizando apenas um, mas eu posso vir, por exemplo, e definir um servidor. Então, eu vou trabalhar com um servidor. Qual que é o meu servidor? Ele está em qual IP? Então, 92.168.10.19. No meu caso é o localhost mesmo. Qual que é a porta de conexão? Estou utilizando a 33.0
08, o nome do meu banco de dados, quem que é o meu usuário e também qual que é a senha de acesso ao meu banco de dados. Aqui em registro de erros, depois vai ser apresentado uma pasta do sistema chamada errorlog, que é a qual ela armazena, às vezes está dando erro no sistema por algum motivo, e ela armazena uma explicação desse erro. Esse erro está sendo gerado por conta disso. Então aqui no registro de erro, a gente pode estar definindo que seja um registro de erro mais detalhado. Então eu quero o máximo de descrição possível desse meu erro. Eu quero uma descrição normal, não precisa ser uma descrição tão completa. O tamanho do arquivo. Aqui configurações de tela, se eu quero mostrar o ponteiro do mouse ou não. Ajustar a resolução da tela automaticamente. Então, no meu caso, eu estou utilizando o ajuste automático da tela. Isso significa que o XD ele vai pegar informação, preencher a minha tela completa. Claro que eu posso desmarcar essa opção e eu quero definir uma configuração específica para o meu cliente. Então, eu não preciso necessariamente estar trabalhando com essa configuração. E um ponto interessante aqui, a gente tem outras configurações aqui. Aqui em função, a gente pode definir uma função padrão toda vez que a gente inicializar o sistema. Então, por exemplo, uma função interessante aqui é a função backup. Para toda vez que a gente for inicializar o sistema, ele já peça para a gente fazer um backup. Ou, por exemplo, uma função caixa, para o cliente nunca esquecer de fazer a abertura do caixa. A gente pode estar fazendo, configurando essas funções. Daí, toda vez que eu abrir o meu XD, ele vai pedir para mim fazer a abertura do caixa. Ele vai abrir a função. Então, vou até demonstrar para vocês. Caixa. Vou gravar aqui. Fechar o meu sistema. Abrir novamente. Então, toda vez que eu inicializar o meu XD, ele vai pedir para mim fazer vai puxar a função do caixa. Então, se eu for fazer até novamente, fechei o XD, ele já pediu uma vez. Vamos supor, eu fechei, vou abrir de novo. Ele pede para fazer a abertura de novo. Eu vou tirar essa opção para caso eu precise inicializar o XD novamente. Configurações de terminal. Aqui em configurações de terminal, é bem similar à parte de configurações gerais. Tem uma série de configurações que a gente vai poder estar fazendo e elas vão variar bastante de cliente para cliente. Então, aqui no geral, a gente pode definir o número do nosso terminal, colocar uma descrição para esse número. A gente pode colocar um bar padrão, um funcionário padrão, uma mesa padrão, um documento que eu queira deixar padrão, uma série padrão. O interessante aqui da mesa padrão é para o caso do cliente queira trabalhar com a mesa balcão. Então, eu posso definir uma mesa padrão, tipo a mesa 10, quero deixar ela como padrão. Vou deixar a mesa padrão. E aqui em configurações de mesa, como eu apresentei lá para vocês, como ela vai ser minha mesa balcão, eu vou escolher a taxa de serviço. E daí, toda vez que eu tiver, vou trabalhar com a mesa balcão, vai ser uma venda rápida, eu já seleciono a mesa balcão. Estou trabalhando com um outro tipo de venda, vamos supor que eu vou pedir esse produto aqui, eu lanço ele, e já puxa a mesa 10 de novo, para fazer uma venda mais rápida. Então é interessante a gente configurar uma mesa padrão para caso o seu cliente tenha o desejo de trabalhar com mesa balcão. Aqui a gente também consegue definir a visibilidade da mesa, se a gente quer deixar uma visibilidade mais simples ou com imagens, a gente vai estar podendo fazer edição e tudo mais. Backup, a gente sempre aconselha os parceiros a fazer backup. O ideal seria fazer todo dia, mas preferencialmente fazer de 3 em 3 dias. Mas se conseguir, uma vez por dia já seria perfeito. Configurações de impressoras. Essas impressoras aqui elas estão relacionadas com o subtotal, fechamento de conta, fechamento de dia, fechamento de turno. Então a gente faz uma configuração idêntica, vamos colocar assim, a impressora da guia da cozinha. O grande diferencial vai estar no mapa de impressão, que daí eles vão ser um mapa de impressão diferente, não vai ser o production order lá, ou o que a gente está utilizando para a guia da cozinha. A gente consegue configurar uma gaveta no sistema, então
A gente pode configurar uma gaveta para toda vez que a gente fechar a conta já abrir a gaveta. A gente consegue configurar um display, a gente consegue configurar balança, scanner para leitura de códigos de barra, a gente também consegue configurar, e também câmera de vídeo vigilância. Aqui em executável externo, a gente consegue configurar, por exemplo, um link para puxar uma playlist de música específica. Esse executável externo está relacionado com esse botão aqui. Então, quando eu clico, ó, a aplicação externa está configurada. Verifique nas configurações de terminal. Então, ó, esse executável externo eu posso colocar, por exemplo, um link do YouTube para puxar uma playlist de música que eu tenho. Então, toda vez que eu clicar aqui, ele vai inicializar essa playlist de música. É uma configuração que eu posso estar realizando. Vamos tratar desse campo aqui. Dropbox. A gente consegue fazer o backup na nuvem, utilizando o Dropbox. Então, a gente pode clicar em ligar, ele vai pedir para a gente fazer a configuração da nossa conta do Dropbox. E daí a gente configura como que a gente quer que seja feita essa configuração. Por exemplo, como quer que seja feito esse backup. Então, eu quero que faça backup das imagens, dos layouts, da base de dados principalmente. Ele vai pedir sempre uma confirmação para fazer o backup. Eu posso definir os dias que ele vai estar fazendo esse backup. Dispositivos móveis. Aqui em dispositivos móveis é onde a gente vai estar fazendo uma configuração mais visual para os dispositivos pro dispositivo do XD Orders. Então, eu posso mexer na cor da grelha, na cor dos botões, na cor do menu principal. Então, dá para fazer uma configuração, deixar bem bacana, bem da cara que o cliente vai desejar. Cache Draw e Cache Log, eles são mais utilizados para a parte da Angola e Portugal. Hoje, o XD ele se comunica com duas máquinas de cartão, duas TEF, que no caso é a Capta e a Altar. Então, a gente consegue fazer sim o XD se comunicar com maquininhas de cartão, sendo elas a Capta e a Altar. Segunda tela é para caso tenha, eu queira configurar, por exemplo, seu cliente ele quer deixar um monitor específico para passar o cardápio que tem. Lá, por exemplo, tem o prato do dia e tem os outros pedidos que ele pode estar fazendo do seu cliente. Então, a gente pode fazer uma configuração aqui, configurar essa segunda tela. A gente pode definir qual que é a segunda tela. No meu caso, como eu não tenho um segundo monitor, ele não identifica aqui o meu segundo monitor. Mas daí eu posso configurar um vídeo aqui, mexer no design, deixar bem bacana. Então, dá para a gente fazer a configuração para apresentar o cardápio, mostrar como que é o restaurante. Então, nesse campo aqui de segunda tela, a gente pode estar fazendo essa configuração. Integrações online, elas vão ser apresentadas num outro vídeo. Tabela de preço é o mesmo que eu apresentei antes para vocês. Impressora sem utilização. Essa impressora sem utilização é para o caso de eu ter uma impressora de produção, que eu não estou utilizando ela, mas eu não quero desconfigurar ela, não quero perder a configuração dela. Então, basta eu vir aqui e desmarco essa opção. Então, não vou utilizar mais essas três impressoras. Então, elas vão ficar configuradas, mas não vão mais imprimir. Então, é bem interessante essa configuração aqui. Licenciamento, depois eu apresento para vocês. Configuração de armazém. Aqui é onde eu posso fazer a configuração do meu armazém. Então, eu quero um armazém que avisa quando o estoque é mínimo. Eu quero que ele permita estoque negativo. Ele dê o aviso quando o estoque for negativo. Então, nesse campo eu vou estar podendo fazer essa configuração. Configuração de MIG, depois eu apresento. Antes de trabalhar com esse campo aqui, a gente vai precisar fazer uma outra configuração. Opções de caixa. A gente pode estar fazendo fechamento cego, a gente pode bloquear o caixa a partir de uma certa quantidade de tentativas, daí só a pessoa que tiver a permissão de supervisor vai conseguir desbloquear o caixa. A gente consegue fazer essa configuração. E partindo aqui para essas outras configurações aqui, como eu apresentei também, vai variar bastante de cliente para cliente, mas aqui a gente tem opções de teclado e código de barras. Aqui é onde a gente vai podendo fazer a leitura de código de barras, escanear um QR Code, digitar ele direto na grelha. Então a gente vai utilizar essas opções aqui. Opções de movimentação, para
quando a gente vai trabalhando trabalhando com a mesa. Então, a gente vai estar fazendo essa configuração aqui. Opções de grelha, apresentação, opções de mesa, vai variar bastante do que o seu cliente vai ter do que o seu cliente vai necessitar. Então, a gente pode permitir associar um cliente à mesa, então a mesa vai receber o nome do cliente. A gente pode mostrar o funcionário inicial, essa é uma configuração muito bacana. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, o gerente ele abriu todas essas mesas. Então, a mesa vai receber o nome do gerente. Ficar com o gerente embaixo, que é a pessoa que está trabalhando com essa mesa. Então, aqui tem uma série de configurações que a gente vai estar podendo fazer. A gente pode pedir o número de pessoas que vai entrar na mesa, consulta manter a mesa aberta. Então, como eu apresentei, vai variar bastante de cliente para cliente. Vai ter cliente que vai precisar muitas configurações daqui. Vai ter cliente que vai precisar um pouco menos. Então, vai variar bastante do desejo de cada cliente e também do que ele vai querer. Atalhos de teclado. Aqui, atalhos de teclado, a gente pode configurar o XD, atalhos do teclado para funções específicas do sistema. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero um atalho de teclado para a função do caixa. Vamos utilizá-la de novo. Então, se eu quiser, se ela necessitar de algum parâmetro, no caso o caixa não precisa de nenhum parâmetro. Se eu quero colocar alguma senha, no caso eu vou colocar aqui a letra C para o caixa. Então, toda vez que eu apertar C, ele vai puxar o caixa. Então, vou apertar aqui, ele puxa o caixa para mim. Então, a gente pode configurar uma série de atalhos de teclado para deixar mais confortável para a pessoa que for estar trabalhando no caixa, trabalhando com o PDV. Então, tem uma série de atalhos de teclado para ele. Eu quero apertar o F e fechar a conta. Eu quero apertar o P e puxar uma lista de produtos. Então, a gente pode configurar, deixar de uma maneira bem interessante, bem confortável para o cliente estar trabalhando. E senhas de funções. É interessante a gente colocar senha de funções para algumas funções, digamos assim, mais perigosas, entre aspas, como, por exemplo, o limpa base, o restore, para não correr o risco do funcionário dar um limpa base sem querer, restaurar a base do sistema. Então, a gente aconselha o parceiro ter senha para essas funções para não, por algum motivo, o cliente limpar a base do estabelecimento e evitar problemas futuros. Então, é interessante, a gente seleciona a função e coloca uma senha. No caso, a minha senha aqui, eu coloquei para o limpa base a senha 12. Eu vou puxar a função limpa base. Ele vai pedir a senha. Então, eu vou colocar a senha 123. A senha está errada. Não permite, senha incorreta, não deixa eu fazer o limpa base. Continuando, aqui em outros, em licenciamento. Aqui em licenciamento é onde a gente vai estar colocando a licença vai estar licenciando o nosso XD. Então, a gente vai fazer o pedido de uma licença lá na comunidade e a licença que a gente receber é nesse campo onde a gente vai estar colocando ele. A gente vai vir aqui em adicionar a licença, selecionar o arquivo, o meu arquivo está na área de trabalho, seleciona ele e coloca ele nesse campo aqui. Depois clique em validar. Agora eu já sei que minha licença é válida, eu já vou poder estar utilizando. Editor de doc. Como eu apresentei para vocês, o XD tem uma série de mapas de impressão. Então, tem, por exemplo, aqui os mapas de impressão da guia de cozinha, que é o Production Order. Tem os mapas de impressão, que é o Subtotal, Invoice, o Day Close. Então, vamos supor que por algum motivo o cliente ele quer trocar alguma palavra específica. Então, na guia da cozinha, ele não quer que saia mesa, barra, cartão, ele quer que saia escrito pedido. Ou ele quer quer deixar mais centralizado ao invés de deixar no canto. Ele pode fazer essa edição. A gente vai clicar aqui na pasta, vai selecionar qual que é o nosso mapa de impressão. No caso, eu vou mexer no Production Order, vou dar um Open. E esse daqui é o meu Production Order. Quando a gente estiver trabalhando com o editor de doc, Production Order, quando a gente vai trabalhando com o editor de doc, é interessante que a gente tenha o conhecimento, pelo menos em lógica de programação, por conta que ele vai ter uns if, else, vai ter uma lógica de programação para
tá fazendo a modificação aqui. Então, tem as variáveis, o que a gente pode mexer ou não, tem abertura e fechamento das informações das tags. Então, vamos supor que eu quero deixar esse produto aqui com uma caixa maior. Então, a gente pode vir aqui no font size dele, esse tipo de produto aqui. Então, se o tipo do produto for diferente de 4, diferente de 3, diferente de 8, maior que 1, eu quero que ele tenha uma fonte 30. Então, eu posso vir fazer essa modificação aqui. Aqui nesse translate, eu quero colocar uma outra informação aqui. A gente pode estar colocando, configurando da melhor maneira que o cliente achar melhor. Então, eu gostaria que deixasse desse jeito, eu gostaria de deixar essa palavra em negrito, eu gostaria de deixar com uma fonte maior. Então, dá para fazer uma configuração bem interessante. XD Skins. O XD, por padrão, ele já disponibiliza para gente, para nós, algumas skins padrões. E também, aqui em skins, a gente pode estar configurando, alterando a skin do nosso sistema. Então, dos botões, das mensagens, das caixas. Então, a gente pode estar configurando. Não gostei desse azul, queria deixar ele verde. Queria mexer nessa outra cor, queria que ficasse com esse verde mais claro aqui. A gente pode configurar da melhor maneira, deixar bem a cara do cliente, deixar um jeito bem interessante, bem confortável para ele estar utilizando o nosso sistema. Smart Connect e Power On vão ser apresentados num outro vídeo. Configurações fiscais. Aqui em configurações fiscais, onde a gente vai estar configurando o nosso XD fiscalmente. Então, esses são os módulos existentes do XD. NFCE, NFE, NFSE, SAT e microempreendedor. Configuração deles bem tranquila. A gente clica em ativar o serviço e configura e preenche as informações que se pede. Essas informações aqui de identificação, elas vão vir da licença. Então, quando a gente fizer adicionar uma licença no nosso sistema, ele já vai acrescentar as informações aqui. E o restante a gente preenche manualmente, como por exemplo o regime tributário, o CRT. Lembrando que essa informação aqui, o contador do cliente vai ter essa informação, vai ter a informação correta. Então, esse cliente aqui ele é lucro presumido, esse cliente aqui é lucro real. Não, ele é simples nacional. Então, o contador vai ter todas essas informações aqui para vocês preencherem. E por fim, a gente tem a configuração de e-mail. Então, a configuração do e-mail ela é feita em duas etapas. Então, primeiro a gente configura o e-mail que vai enviar essas informações e depois a gente configura o que e para onde vai ser enviada essas informações. Então, aqui em configurações de e-mail, eu já tenho isso pré-configurado aqui. Eu posso configurar ele via Outlook ou via XD. No caso, eu coloquei XD. Coloquei uma descrição para ele, coloquei o nosso servidor, qual que vai ser a porta de configuração. Quem que vai ser o meu e-mail que vai estar enviando essa informação? Então, no caso, vai ser suporte@xdsoft.com.br, a senha dele, o nome de contato e se ele usa SSL, que é relacionado à segurança do e-mail. Mas essa informação também vai variar de acordo com o servidor. Aqui, então, como eu falei, aqui é onde eu vou fazer a configuração de qual vai ser o meu e-mail que vai enviar a informação. Então, aqui a gente primeiro faz essa configuração, depois, configurações de terminal. Aqui em configuração de envio de e-mail, a gente vai configurar o nosso e-mail. Então, por exemplo, vou pegar esse daqui. Eu fiz um e-mail, vai enviar o fechamento do dia. Então, qual configuração que eu estou utilizando? A do e-mail automático, que é exatamente o nome dela aqui. Continuando. Então aqui, configuração que eu vou estar utilizando e-mail automático. Por onde que eu quero enviar? Esse daqui, então, eu digito aqui e adiciono. Vai ser suporte@xdsoft.com.br. Aí qual que é o meu assunto, fechamento do dia e qual que é o corpo do texto. Então aqui eu quero colocar alguma mensagem. Esse é o assunto, esse é o fechamento do dia. E coloco as informações que for necessário. Perfeito? Qualquer dúvida, estamos à disposição para auxiliá-los.